Eu não me considero, eu não sou nenhum especialista, eu me considero um curioso, já estou pesquisando há muitos anos e a conclusão que eu cheguei foi muito próxima, por isso que eu me identifiquei tanto com a tua linha quando eu te vi no YouTube e comecei a fazer a maratona do Legal. emagrecer de vez ali e tal. Mas é muito engraçado porque normalmente quando eu estou comendo ali a minha gordura saturada, o meu bife, minha carne marmorizada, Boa. no meu churrasco, as pessoas em volta de mim estão comendo risoto, tomando suco, comem sobremesa e tal, olha, falam para mim, nossa, mas essa gordura deve fazer mal. E aí, sempre que eu vou fazer um exame de sangue, é muito engraçado, fica todo mundo, de certa forma, torcendo para dar alguma coisa errada, sabe, para desautorizar tudo que eu falo, porque eu também sou chato, não tem como você também não falar. Eu me seguro muito, antigamente eu era muito mais chato, aquele evangelizador ali, né, falava de dieta, mesmo quando as pessoas não queriam ouvir, falava, você vai comer carboidrato de novo? Você já comeu tantos carboidratos? Isso aqui é carboidrato, isso aqui é açúcar, isso aqui não sei o quê. Então, eu me policio muito ultimamente, assim, mas as pessoas que estão ali comendo arroz, feijão, tomando suco, comendo sobremesa, comendo um monte de fruta ao longo do dia e tal, olham para mim comendo meu bife e falam, nossa, essa gordura toda deve te fazer mal. E eu tô ali, pô, meu exame de sangue vai super bem, eu faço um monte de esporte, de alto rendimento, eu gosto. Eu acredito que eu tô fazendo uma coisa saudável, assim. Então, eu imagino que você também deve ter. Você tomou essa decisão de. Você é um cara bem incisivo, né? Você mesmo fala, lá, botar o teu ponto de vista de uma forma bem imponente, ali, agressiva. Eu acho que tem que ter, viu, Duda? Porque hoje em dia as pessoas estão cansadas já de ouvir esse blá, blá, blá. Ah, ok, toma um chazinho aqui para você emagrecer, mas talvez não funcione, talvez funcione. Não é assim. Eu falo, ó, pessoal, a ciência está falando isso, ó. É isso. Se você fala uma coisa diferente, é porque você tem acesso a uma informação que ninguém mais no mundo tem, ou porque você realmente está mentindo para as pessoas. Então, opinião é uma coisa. Se você dizer para as pessoas que carne faz mal, você tem que dizer se é uma opinião sua, se é uma opinião sua, tudo bem. Agora, se você está dizendo, você tem que justificar de alguma forma. Né? Então, se você não tem como embasar o que você está falando, você pode estar prejudicando as pessoas. E você falou, teus amigos comendo lá o risoto ou o macarrãozinho deles com suco de laranja, eles estão fazendo um esforço desgraçado para evitar de comer o teu bife, né? Então, estão se convencendo, digamos assim, que eles estão fazendo a coisa certa, comendo pão integral, a margarina, tirando a gordura e tudo mais. Então, eles têm que se auto-justificar para continuar fazendo aquilo. E eles não têm tempo de ver a ciência disso também. Então, a pergunta interessante é assim, ó, se você está se dando super bem com a sua dieta, está comendo 300 frutas por dia, tomando suco, está super bem, está no peso ideal, tem uma coisa para melhorar? Não tem? Tá ótimo, cara. Continua fazendo assim. Se um dia você precisar mudar ou achar que precisa mudar, tem que melhorar alguma coisa, por que não tentar abrir um pouquinho a cabeça e tentar ver se o que eu estou te falando faz algum sentido, né? Mas se você está tudo bem, tranquilo, que nem você, come o teu bife, faz exercício, o exame de sangue tá maravilha, tá curtindo a vida, né? Faz sentido aí para você, tá super bem. Ótimo, você não precisa nem de estudo para te embasar, porque o teu corpo já te conta, né? Como é que tá funcionando o que você tá fazendo. Então é complicado, complicado. O que eu fico triste é muita gente que está doente, acima do peso, e ainda assim fica teimosa, insistindo em continuar fazendo as mesmas coisas que já está fazendo há muito tempo, e não está funcionando, você fica patinando no mesmo lugar, teimoso, né? Então é isso que me entristece às vezes, se as pessoas encontram informação errada e acabam se enganando. Cara, uma coisa impressionante, porque eu já tinha feito, como eu te falei, antes essas dietas, como a dieta da proteína, e tal, durante um tempo. Mas eu nunca tinha feito a dieta cetogênica. A dieta cetogênica tem uma linha diferente, porque você acaba limitando também muito o consumo de proteína. Acaba que a maior parte da fonte de energia mesmo vem da gordura, para você entrar em cetose e tal, né? Se você comer proteína demais, você acaba transformando, porque o corpo tem a capacidade de transformar a proteína em glicose no sangue, né, e tal. E aí eu fiquei assustado, eu posso estar falando besteira, depois você corrige aí, mas o que eu estou falando eu fiquei assustado com a quantidade de comida que eu precisava comer durante um dia, como era muito menos do que eu estava acostumado a comer. Então, eu fiz a dieta cetogênica ano passado com o Dr. Vitor Sorrentino, que é meu amigo,
e meu médico também. A gente vai lançar, inclusive, um curso junto, a gente vai se juntar para montar um programa alimentar, mas vai ser uma mistura de entretenimento com informação, vai ser uma pegada meio infotenimento, assim. Vou mostrar também como ler rótulo, o que comer, o que levar na mochila, como o que escolher no restaurante, mostrar como fazer compras, um guia de sobrevivência urbano, mostrar o que a família de brasileiro médio come durante uma semana, botar... Eu lembro de um programa sobre obesidade que tinha, acho que da Inglaterra, que Eu pegava... já vi isso aí. A família toda comia, botava na mesa, você não acredita a quantidade de Coca-Cola, de energético, que uma família comia em uma semana, né? É uma quantidade assustadora, porque a gente vai treinando, é como se cada vez que a gente estiver comendo um açúcar ou algum alimento com carga glicêmica muito alta, a gente está malhando o pâncreas, né? O pâncreas, meio que para se proteger da gente, depois ele cria ele produz uma quantidade de insulina, quase como o mesmo sistema que o músculo faz para crescer, né? Meio que para se preparar para aquele caos ali, para aquela quantidade absurda de glicose que vai estar no teu sangue. Então, e aí quando ele já está cheio de insulina dentro ali, quando você come qualquer coisinha, ele já tem aquela tendência de soltar para se antecipar, para não ter aquela... Porque a glicose alta dá uma pane no organismo também, né? Se você tiver o açúcar subir muito, o teu organismo não aguenta, né? Exato, isso aí, você falou, isso é diabetes, né? Quando você chega no ponto de o teu pâncreas já não está conseguindo produzir a insulina que você precisa, você desenvolve o que a gente chama de resistência à insulina, que outro nome para isso é diabetes. Outro nome para isso é intolerância a carboidratos, infelizmente, que você acabou desenvolvendo por causa disso. E é um problema que está aí atrapalhando, né? Está fazendo muita gente sofrer, cada vez mais gente sofrer, muita gente sofrer. Muita gente está diabético, não só pessoas acima do peso, tem pessoas que estão no peso e estão também com metabolismo, né, zoneado aí, com diabetes também. E em grande parte, isso aí é por causa, como você falou, do consumo alto de açúcares e refinados, processados, e também uma alimentação muito inflamatória, óleos vegetais, etc. Isso tudo vai atrapalhar todos os órgãos do corpo. O pâncreas é um deles, vai deixar você com o fígado gordo também, que é outro grande problema, desenvolve resistência à insulina também, ali no fígado, com excesso de frutose que as pessoas estão consumindo. Então, tem esse problema, com certeza. E as pessoas não têm noção do que elas comem durante o dia. Elas só lembram, basicamente, da refeição principal. Mas, às vezes, ela come aquele bombonzinho no almoço, na tarde pega o biscoitinho no café do trabalho, depois come alguma coisa aqui e ali. Se você anotar, no final do dia, você vai ver, caramba, né? É muito mais coisa do que eu imaginei que fosse. E esse programa que você falou, eu lembro também, eles pediu para as pessoas assim, então conta pra gente o que você acha que você come na tua semana. E depois eles comparam isso com o que de fato eles comeram, e a quantidade de comida é enorme, eles nem imaginam isso. Então tem que tomar cuidado mesmo. Sobre a dieta cetogênica que você falou, a quantidade de comida, o volume é menor, né? Porque você aumenta a densidade energética da alimentação. Você aumenta, por exemplo, o consumo de gordura. A gordura é o macronutriente de maior valor energético, 9 calorias por grama. Então, você precisa de muito menos volume de comida para obter a tua necessidade calórica e a tua necessidade de nutrientes também. Então, é muito mais eficiente, digamos assim. Apesar de eu não defender dieta nenhuma, eu entendo as dietas, já tentei todas. Né? Eu acho que elas todas, basicamente, podem ser feitas de uma forma correta, mas só para corroborar o que você disse, realmente o volume da comida diminui quando você aumenta, né, a densidade energética da alimentação. Eu acho que essas dietas, assim, muito restritivas, tipo a cetogênica, low carb, essa dieta da proteína que eu esqueci o nome também, ela serve para um tratamento de choque por algumas semanas, para dar um reset ali no organismo, e daí a pessoa ir voltando depois a uma alimentação mais como estilo de vida, né? Comum, né? Exato, como estilo de vida flexível, que você possa sair da linha, você pode voltar. E é isso justamente que eu tento a promover, eu chamo de alimentação forte, né? Que é um estilo de vida alimentar que você pode fazer ele mais low carb, ou mais alto carboidrato, mais paleo, mais cetogênico. Você escolhe, né? Desde que você baseie sua alimentação, como eu falo, em duas coisas, basicamente. A primeira delas é em alimentos de verdade, né? Não processados ou minimamente processados. E a segunda coisa é você aumentar a densidade nutricional da sua dieta, que é fazer o quê? Começar a embasar a sua alimentação com os alimentos mais nutritivos para ser humano. Qual que é? Quais são os alimentos? São os alimentos, como eu já falei, de origem animal, pessoal. Peixes,
frutos do mar, carnes de todos os tipos, frango, porco, galinha, ovos, laticínios integrais de qualidade para quem se dá bem com eles. Esses alimentos, sendo a base da tua alimentação, você pode complementar depois com o que você quiser. Quer complementar com salada? Complementa. Quer complementar com gordura, azeite? Complementa. Quer complementar com batata e arroz? Complementa, desde que você entenda como esses alimentos vão afetar o seu metabolismo, né? E de acordo com o teu estilo de vida. Quer ganhar peso, quer perder peso, quer aumentar a performance mental, quer ganhar músculo, quer perder gordura. Então, tem como ajustar. E o mais importante é entender como essas coisas funcionam no corpo, né? E uma outra coisa que me ajudou a entender a realidade, assim, dos alimentos é um livro que eu li chamado Uma História Comestível da Humanidade, a tradução para o português. É um jornalista, se não me engano, acho que era do New York Times, ele pegou e mostrou, fez um estudo mostrando como é que eram os alimentos da forma que a humanidade encontrou na natureza e como é que os alimentos são hoje. Por exemplo, o milho. Tem um exemplo do milho, que o milho ele era quase como um trigo, assim, ele era... A espiga de milho, ele era uma coisa muito dura, muito difícil de digerir, com poucas, poucas sementinhas ali, eu não sei qual é o nome técnico ali dos pedacinhos de milho, Sim. assim. E aí, hoje em dia, com todas as combinações, e isso não precisa nem ser transgênico, porque também é uma confusão que acontece entre os transgênicos e a seleção. Sim, exato. Que a humanidade fez ali da laranja mais docinha, né, com as combinações todas, e todos os tipos, por exemplo, todos os tipos de maçã. Isso acho que é de um outro documentário que eu vi, acho que era o Food Incorporated. Aquele que mostra, sei lá, tinham 12 mil tipos de maçã só nos Estados Unidos da América. Hoje em dia eles produzem, sei lá, 10 tipos. Então, essa coisa da indústria, né, da monocultura e tal, e vai combinando. Igual a diferença, acho que eu até já vi um vídeo seu falando da diferença do cachorro para o lobo. A humanidade chegou e transformou ali o lobo, que é um bicho de quase 100 quilos, enorme, transformou ali num pincher, né? Transformaram a laranja, transformaram o abacaxi, transformaram tudo. Nada que a gente conhece, assim, o milho, o trigo, o feijão, nada disso, como a gente conhece hoje, é como a humanidade encontrou na natureza, né? A versão selvagem era muito menos... Totalmente, muito menos, muito difícil o consumo. Se for da maçã, a maçã, a natural, tem várias espécies, mas é um negócio pequenininho, assim, imperfeito, e muito azeda, né? Amarga e azeda. É difícil. O que a gente encontra na bendita do supermercado, como você me falou, tamanho de um melão, né? Brilhosa, né? Dá para tirar foto tão bonita que é. Né? Isso com outras frutas também. A banana, depois, pessoal, procura no Google banana selvagem original versus banana moderna, maçã selvagem, maçã moderna. E isso com basicamente todas as frutas que a gente tem, mamão, todas essas coisas. E você bem falou, não é só de ser transgênico, é você de hibridizar isso aí. Você começa a selecionar, né? Selecionar. E você fez a mesma coisa com o milho, né? Com o trigo também, a gente tem o trigo anão de hoje em dia. Então tem tudo isso. Ao hibridizar, por exemplo, o trigo, a soja, no caso do trigo, você aumenta a concentração, digamos, de glúten dele também. Você aumenta a resiliência dele contra pestes. Você tem várias coisas que beneficiam a indústria, mas não necessariamente beneficiam nós. Então, a gente está consumindo frutas aí, achando que, nossa, fruta é muito saudável, sendo que está consumindo um saco enorme de açúcares. A fruta é basicamente açúcar. O que tem de mineral e vitamina ali é um resquício só no monte de açúcar. É como se você fosse, por exemplo, colocar uma folha de alface num suco de laranja para querer comer salada, entendeu? Aquela folha de alface vai ser insignificante comparado àquele monte de açúcar do suco de laranja. E é basicamente isso que a gente faz com o bendito ali das frutas que a gente faz. Existe um marketing muito forte promovendo as frutas. Não que as pessoas precisam eliminar elas, mas você tem que entender que fruta basicamente é energia, né? É açúcar, basicamente. Você não existe ninguém com deficiência de açúcar, de frutas no corpo, por exemplo, não do jeito que tem hoje em dia, se você tem a alimentação correta, né? Então, falou muito bem, eu acho que fruta é sobremesa, e ainda mais hoje em dia, né? Que você tem acesso em toda a estação, a todas as frutas, basicamente, e você é incentivado a consumir suco, smoothie, né? Consumir a fruta in natura. Então, não é difícil de entender porque as pessoas estão com dificuldade de perder peso,
problema no intestino, diabetes, esse tipo de coisa, né? É falta de informação. E outro conceito legal nesse livro tinha, não sei se você já ouviu falar, que é que o jardim botânico, que hoje para a gente é só um lugar para a gente passear de vez em quando, né? Vai numa cidade que você não conhece, aí você vai no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo hoje em dia, mas eu sou do Rio de Janeiro, tem lá o Jardim Botânico, é um lugar muito lindo. Mas o Jardim Botânico, antigamente, ele era como se fosse o Vale do Silício, era o auge da tecnologia da época, porque você, para colonizar um continente novo, você conseguir trazer as plantas, por exemplo, o Brasil não tinha coco, não tinha banana, não tinha manga, tudo isso, o coco acho que é da Indonésia, a manga também é da Índia, a banana acho que também é da Ásia. Então, a gente tem a ideia de, coisa natural do Brasil, mas não são, deu um trabalho miserável para os colonizadores conseguirem trazer essas plantas para cá, foi com muita técnica, muita ciência, né? Então, isso aí também ajuda a gente a entender, assim, como não é bem natural esse consumo excessivo de frutas, né? Exato, exagerado. Mas alguma coisa que tinha em todos os continentes, né, é o quê? Animais, né? Animais, todas as populações tradicionais do mundo inteiro sempre tiveram consumo de alimentos de origem animal. Sempre, isso está documentado. Nunca na história documental da humanidade existiu uma população que seguia veganismo. Isso nunca aconteceu. A gente vê mais moderno, digamos assim, populações vegetarianas, como na Índia, a gente tem por motivos religiosos diversos. Mas, de novo, o vegetariano está milhas na frente do vegano por consumir laticínios, consumir ovos. Isso pode salvar a saúde de uma pessoa, a gente sabe muito bem disso. Tem muitos estudos em termos disso. Então, eu acho uma ameaça muito grande para as pessoas esse marketing tão muito bem feito, mas infelizmente não baseado em evidência, promovendo esse tipo de alimentação, sabe? Eu acho que isso, talvez uma das maiores ameaças dos últimos anos agora é a promoção sem controle desse tipo de alimentação fraca, que é basicamente o oposto do que eu tenho falado, que é basicamente você demonizar os alimentos animais, né? Você demoniza os argumentos muito fortes, como no tratamento dos animais, né? Tudo isso é muito fácil comover as pessoas, e você promove essencialmente um monte de porcarias, que são substitutos, alternativas de proteínas, por exemplo, que a gente sabe que tem 30 ingredientes, nada natural nisso. Você tem o consumo exacerbado de grãos também, de frutas, legumes, etc. Aí você tem pessoas que estão comprando essa ideia e acabam vendo o quê? Problema intestinal e um monte de outros problemas também. E reportando isso, a gente vê cada vez mais gente que está voltando atrás, reportando esses problemas. Mas é fazer o quê, né? É fogo, é difícil de lutar contra isso. Então, de novo, mais uma vez, a melhor arma que você pode ter é ter informação para você tentar, né, fazer as próprias investigações e tentar no seu próprio corpo para ver como é que ele responde. Eu acho que uma alternativa boa também, acho que é bom para todo mundo, é a gente, sei lá, lutar para a forma de criação e abate dos animais ser uma forma mais digna, humana, né? Digna, controlada, assim. Eu lembro que aquele escândalo do foie gras, do patê, de fígado de ganso, sim, né? É uma tortura absurda ali que fazem com o bicho. Então, também, esses excessos são, sim, horríveis e tem que ser combatido. Concordo, sim. Né? Mas a gente não pode usar também nesse sentido, né? O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, dos maiores consumidores também de proteína animal do mundo. E no Brasil? Estão comendo com culpa. Eu como, mas eu estou tentando diminuir. E isso pode criar um problema grande também, né? Sim, está criando já. Está criando. No Brasil, pelo menos 80% da carne é de pasto, que é uma coisa privilegiada. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Comer um grass-fed ali, né? Exatamente, cara. Aqui a gente tem que pagar caro para isso. Não é a maioria. No Brasil você encontra a maior parte assim, porque tem muita terra, né? Tem muito pasto. E tem um livro novo que saiu agora, chama-se Sacred Cow, que é bem legal. Ele mostra também as evidências sobre essa discussão de quão sustentável é a prática da pecuária, etc. E, na verdade, como sempre foi, animais sempre andaram pela terra e tudo mais. Nós sempre tivemos essa relação com os animais. Tem gente que faz de forma errada? Tem. Desumana? Claro que tem. A gente tem que lutar, todos nós, por uma criação idônea, controlada, humana, correta, né? Sempre. Ninguém está contra isso, né?
Só que você demonizar esse grupo de alimentos que sempre fez parte de populações tradicionais do mundo inteiro é uma coisa muito perigosa. Eu acho que é muito perigoso. E as pessoas têm que se informar um pouco mais, porque, como eu disse, é muito forte o argumento, o marketing do outro lado, é muito fácil comover as pessoas dessa forma e passar uma ideia de que tudo é daquela forma, mas não é. Se você falar com qualquer zootecnista que entende do negócio, eu tenho dois podcasts com a zootecnista da UNB, Ana Flávia, podcast Tribo Forte, Ana Flávia, se você procurar, você vai achar, que ela contou para a gente um pouco mais sobre como funciona, de fato, né, o controle da pecuária. É extremamente fiscalizado, não tem nada de ficar torturando os animais, até porque se o animal ficar estressado, a carne fica dura, então é ruim até para o produtor. O uso de antibióticos também é muito controlado, o controle de pastagens, o rodízio, tem muita coisa que vai muito além do que o marketing que é passado para a gente. Então, a gente se convence muito facilmente, às vezes. A gente tem que ter um senso crítico, de novo, né? Senso crítico, para investigar. Peraí, será que é isso mesmo? Será que é tão terrível assim mesmo? Então, mas é um assunto muito quente, eu concordo, tem muita ideologia envolvida nisso, mas, de novo, cada um sabe o que é melhor para si, só não pode se enganar, né, tão facilmente, sem pesquisar antes. Tem outro assunto polêmico, que é a história do frango. Muita gente fala, mas o frango tem hormônio, mas hormônio, para você colocar hormônio no frango, é caríssimo, né? O frango é muito barato, você usar hormônios assim, em larga escala, como as pessoas acreditam que acontece, seria uma coisa economicamente inviável, né? E sabe que frango... Outra coisa é o hormônio, são duas coisas que se misturam no conhecimento popular, né? Sim, muito forte, muito forte. No caso do frango, há mais de 20 anos no Brasil é proibido o uso de hormônio em frango. E pelo que eu sei, nunca foi usado, foi proibido, você nunca ter sido usado, na verdade. Mas há mais de 20 anos é proibido o uso de hormônio em frango. Só que as pessoas ainda acham que tem, entendeu? As pessoas ainda não comem, não vou comer a pele do frango porque tem hormônio, não. E, entendeu? Essas coisas que vem passado pra gente, a gente nasce já sabendo, né? Que encontra pra gente, a gente nunca questiona. É a mesma coisa com antibiótico na vaca. O pessoal usa antibiótico em gado, é extremamente controlado. Se o antibiótico for aplicado, por exemplo, a vaca não é abatida em seguida, logo em seguida, ela tem que, o fígado dela faz o detox, tudo some. Então, o que a gente encontra, quando encontra nos animais de antibiótico, são resíduos insignificantes, entendeu? Que não se compara com o valor nutritivo que aquele alimento tem para o ser humano. Então, as pessoas estão com medo de uma coisinha antiga, que hoje em dia não é nem mais verdade, não é nem mais realidade, né? Então, você abre mão de uma fonte de nutrição tão poderosa por causa do medo que não condiz com a realidade em muitos casos. Então, novamente, as pessoas podem duvidar disso, mas façam, de fato, a sua pesquisa. Tem órgãos muito competentes no Brasil que controlam muito de perto o consumo de carne, a produção de carne, tanto na fazenda, como depois no açougue e depois no mercado também. É extremamente bem controlado.